Então vamos lá, vamos fazer agora a parte 03, a parte 3 do nosso sistema. Eu já criei aqui a versão 3, 0.3 do nosso sistema e a gente vai evoluir, tá certo? Veja bem, eu fiz uma coisa aqui, vou apagar ela aqui para poder a gente entender. Vou até fazer diferente para poder ficar bem mais fácil de vocês entenderem. Eu fiz um teste, só que esse teste ia ficar um pouco complexo demais para o lugar onde vocês estão. Tá certo? Isso, se você já tivesse um entendimento de orientação a objeto, ficaria muito mais fácil. Aí eu pensei em bolei uma maneira um pouco mais fácil de vocês entenderem. Lembrando, tudo que está abaixo dessa linha, a gente sabe que está na parte principal do nosso sistema. Né? Tudo que está acima nada mais é do que as funções que serão executadas quando o nosso código rodar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Sempre que eu chamar a função cadastrar cliente, eu preciso, tá certo? Que a parte que chamou me entregue um nome, me entregue um CPF e me entregue o endereço. Faltou o endereço antes. Endereço, certo? Para poder funcionar. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar com as variáveis globais que estão aqui, nomes, endereços e CPFs. Então, global, nomes, endereços e CPFs. Tá certo? Eu quero trabalhar com essas variáveis. Vou botar aqui antes aqui, para ficar melhor organizado. Aí eu limpo a tela, pressione Enter para continuar, é a última coisa que eu quero que aconteça. Vou descer o código aqui e vou colocar aqui, certo? Então, cadastrando. Vou até mudar aqui para poder ficar mais cadastrando. Pronto, ficar um pouco mais legível. E vou pular uma linha. Prontinho. Então, o que é que eu vou fazer nesse processo de cadastrar o cliente? Eu vou adicionar o valor do nome que veio dentro do repositório de nomes. Então eu vou dizer que nomes.append o nome que foi entregue aqui. Vou dizer que endereços.append, ou seja, coloque, né, adicione o endereço que foi me entregue aqui. E que CPFs.append o CPF que foi me entregue aqui. E se tudo isso ocorrer lindamente, print cliente, vamos botar assim, ó, uma f-string, cliente nome cadastrado com sucesso. E depois ele aperte Enter para continuar. Tá bom? Então qual é o papel da função cadastrar cliente? Ela vai receber um nome, endereço e CPF, vai trabalhar com as variáveis de forma global que já estão definidas lá na parte principal do nosso sistema, que são os vetores nome, endereço e CPF. Limpa a tela, mostra isso aqui. Em nomes ela coloca o nome que ela recebeu, endereços, o endereço que ela recebeu, e CPF, CPF que ela recebeu. Então eu vou lá na chamada agora desta função, vou até separar um pouquinho mais aqui, lá na chamada da função, que é quando eu aperto 1, e vou fazer o seguinte, quando eu apertar 1, eu vou ler input nome do cliente. É opa, input endereço do cliente. E C input CPF do cliente. Pronto, li as três informações. Agora eu preciso gravar, tá certo? Então eu vou cadastrar o cliente, entregando o nome que eu li, entregando o endereço que eu li, entregando o CPF que eu li. E aí essas três informações, que são as informações que eu li, elas vão vir para aqui, que depois vão ser gravadas dentro do nosso repositório
que são os nossos vetores que estão definidos lá fora. Então eu vou apertar F6 aqui, CAD 01 1010 cadastrar, nome do cliente, João da Silva, endereço do cliente, Rua Lá Longe, tem até que a gente modificar isso aqui depois, né? Ficou colado, e CPF do cliente 1234. Aperta Enter, cadastrando, cliente João da Silva cadastrado com sucesso. Aperta Enter para continuar, ele volta para o menu. A gente aperta 0 para sair e pronto, finalizou o sistema. Tá certo? Então assim, ó, só uma observação bastante interessante para vocês. Esses dados que a gente está armazenando, eles estão sendo armazenados nos vetores, tá certo? E vetores, que são esses carinhas daqui, eles são as variáveis que armazenam diversas informações. Como eles são as variáveis que armazenam diversas informações, eles não deixam de ser variáveis. E o que são variáveis? São endereços na memória RAM. E a memória RAM tem por característica o fato de que o dado que fica lá se apaga quando você não usa mais. Isso quer dizer que o João da Silva que eu acabei de executar e gravar, ele não vai ficar salvo permanentemente, tá certo? Então o João da Silva, quando o sistema termina, ele se perde, o valor deixa de existir. Para poder gravar de forma permanente, a gente tem que usar um arquivo que fica gravado no disco e não na memória. Para isso a gente utiliza os arquivos ou os arquivos de banco de dados, certo? Que são arquivos do mesmo jeito. Tudo bem? Então é importante vocês ficarem cientes que toda vez que a gente for testar esse nosso sistema, a gente vai testar e ter que cadastrar para poder testar as outras informações. No futuro, certo? Mais para frente a gente vai trabalhar com banco de dados, aí sim vai ficar de forma permanente, a gente só vai ter que cadastrar uma vez, tá bom? Então a parte do cadastrar está funcionando direitinho, certo? Eu vou testar mais uma vez aqui, F6. Eu vou até fazer uma coisa. A gente viu que a parte do login da senha já está funcionando perfeitamente. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer com que ele não precise toda hora ficar mais lendo o usuário e a senha, já que a gente viu que está funcionando. Vou dar uma pausa nessa parte do sistema e quando a gente finalizar todas as funções, a gente reativa isso novamente para funcionar. Para a gente não ficar toda hora tendo que digitar o login e a senha para poder testar. Então, cadastrar, nome do cliente, Maria dos Santos, endereço do cliente, Rua Aqui de Junho. Então, cadastrando, cliente Maria dos Santos cadastrado com sucesso. Aperta Enter, 0 para sair. Ok. Tá certo? Então, a parte 1, que é a cadastrar, está funcionando perfeitamente. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, por favor, coloquem lá no fórum para a gente resolver a dúvida de vocês. Daqui a pouco a gente volta e tenta fazer a parte do exibir cliente. Tudo bem? Então, até já.